Fala, galera, boa tarde. Como vocês estão? Estamos aqui mais uma quinta-feira, 5 horas da tarde, um novo vídeo para você. E dessa vez temos o prazer de receber o Diego da New Holder. Fala, Diego. Obrigada pela sua presença. Olá, galera. Imagina, eu que agradeço a oportunidade aí de estar falando um pouco do meu trabalho e das loucuras que eu faço por aqui. Tenho certeza que vai ser super, super enriquecedor. Essa semana a gente vai falar sobre como que o Diego conseguiu dobrar a margem de lucro dele através de flexibilidade da equipe, através de liberar o home office para quem trabalha com ele. E eu tenho certeza que vai ser super curioso entender como que isso pode aumentar aí a produtividade do seu escritório de contabilidade também. Então ele vai contar todas as dicas. Se você tiver alguma dúvida ao final do vídeo, é só colocar nos comentários que a gente entra em contato com o Diego para ele te ajudar a responder, e ele também vai deixar os contatos deles ao final para poder vocês tirarem dúvidas e se falarem nos próximos dias aí. Então é isso. Para quem está nos assistindo, dê um like no vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não ficar de fora de nenhuma das nossas novidades, dos nossos vídeos e dos nossos conteúdos que são feitos com tanto carinho para vocês. Então é isso. Diego, estamos curiosos aqui. A bola está com você. Vamos lá. Vamos lá, vamos começar a contar aqui um pouco do que a gente faz por aqui. Então, boa tarde, galera. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo aí. Vai ser um prazer enorme compartilhar o que eu tô fazendo por aqui, tô testando. E eu espero poder agregar um pouco na vida de cada um aí, nos trabalhos de que cada um faz, e estamos abertos aí para ajudá-los também a desenvolver coisas diferentes no dia a dia de vocês. Certo? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, para a gente começar a apresentação. Já estamos vendo aqui. Legal. Bom, galera, falando um pouco aí do que vocês estão vendo, esse é um slogan que eu tenho há algum tempo. Eu sempre costumo dizer que a gente sempre precisa fazer algo que a gente faz, mas sempre de uma forma diferente. É desafiar o status quo mesmo, sem limites, sem moderação, e tá sempre fazendo de uma forma diferente tudo que a gente possa ter nos nossos dia a dias aí como tarefa, certo? Vou contar um pouco da minha história para vocês, como eu cheguei até aqui, certo? Então, meu nome é Diego Gonçalves, hoje eu estou com 32 anos, sou o sócio fundador da New Holder Contabilidade, sou formado em Ciências Contábeis, estou construindo essa família linda aí, né? A Ariane, minha esposa, sou pai do Bernardo, tinha 2 filhos, sou pai do anjo Gui também, que virou um anjinho lá no céu e olha por nós. E nasci em São Paulo, nascido e criado aqui na capital, adoro a minha cidade, amo tudo que acontece por aqui, e acredito que o meu trabalho no dia a dia possa contribuir bastante aqui com o desenvolvimento do empreendedorismo local aqui, certo? Bom, além de contador maluco e pai dessa família linda que eu acabei de mostrar, eu também sou maluco e me aventuro em algumas outras coisas. Sou triatleta, apaixonado por esportes. Comecei a praticar triatlo desde 2010, mas esporte está na minha vida desde sempre. Em 2015 aí eu tive a grande honra de poder completar um Ironman 70.3. O triatlon, eu costumo dizer para todos os meus colegas profissionais e todos os meus amigos, as pessoas que convivem comigo, que ele não é só um esporte para mim, ele é uma filosofia de vida, uma verdadeira religião que me ajuda muito a fazer tudo que eu faço e algumas coisas do que vocês vão ver por aí. Me dá bastante força para conseguir superar todos os desafios, enfim, então acaba sendo uma boa base que eu tenho como aliado, né, de geração de energia, que é o esporte, e um esporte tão difícil assim de bastante superação. Também sou apaixonado por futebol, e vocês vão entender o porquê. Não deixo de jogar minha bolinha,
Tô sempre correndo aí pelos campos da Várzea de São Paulo. Esse é meu pai aí, que sempre me acompanha e tá sempre babando lá. Paizão babão, certo? Bom, E a minha Ironman jornada... é desafiador, hein? Oi? Ironman é desafiador, hein? Sim, gosto muito, é muito bom. Quando eu completei, quando eu fiz a prova em 2015, minha vida mudou completamente, uma percepção de tudo que possa ser relacionado à vida. Houve uma transformação quando eu cruzei aquela linha de chegada, porque é muito, 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 muito difícil, é muito legal. Legal. E isso me ajuda no dia a dia do trabalho, né? Me ajuda a fazer o que eu faço com tanta força, com tanta energia, assim, sem medo, sem nada, e vamos lá. Então, explicando um pouco das coisas aí que eu acabei de mostrar, a minha jornada empresarial, empreendedora, ela começa em 2008, né? Até 2008 eu era jogador de futebol profissional, e o futebol, como qualquer outra profissão no nosso país, eu não estava tendo o sucesso que eu gostaria de ter, e optei por desistir da carreira, ainda com 22 anos, que foi um limite que eu dei para mim poder construir algo que eu não sabia o que era, mas que estava guardado dentro de mim. Eu não imaginava o que eu tinha para fazer, que eu não estava conseguindo fazer com o futebol, mas eu precisava descobrir, então foi a decisão que eu tomei, certo? Bom, meu pai, eu sou filho de empresário contábil, a Luar Conte é uma empresa que foi fundada no final dos anos 70, e meu pai lá trabalhava, enfim. Assim que eu parei de jogar futebol, eu comecei a fazer algumas atividades ali ajudando ele, mas sem a menor pretensão, porque o meu discurso era: eu não gosto de contabilidade. Pura ilusão, né? Mal sabia o que destino me reservava. E aí, quando eu parei de jogar futebol, eu comecei a ajudá-los ali com algumas coisas, aqueles servicinhos de rua, né? Entrega uma coisa aqui, visita um cliente ali, sempre acompanhando meu pai, que estava pouco ativo ainda profissionalmente, decidindo o que eu ia fazer. Né? Aí isso foi no final de 2008 que eu parei de jogar futebol. No começo de 2019, ainda não sabia o que estudar, decidi me matricular num curso de inglês. E ali eu estudei o inglês lá, eu fiz aqueles cursos rápidos por 2 anos, né? Me formei em inglês e era mais para não ficar parado. E ainda fazendo alguns serviços ali na contabilidade. Nesse período todo aí, também trabalhei de barman. Foi engraçado, porque eu tinha uma vizinha que fazia alguns eventos e acabou me indicando para uma empresa. Eu fui lá nessa empresa ver qual é que era, e aí fiz alguns trabalhos. O dono da empresa falou: pô, por que você não faz um curso aqui com a gente? Aí você pode pagar trabalhando. E aí, no final de um ano, eu já tinha estudado coquetelaria clássica, coquetelaria moderna, barista, fiz várias especializações dentro da área da coquetelaria. Trabalhei de barman até o final do ano de 2011 e trabalhei em grandes eventos, em grandes bares aqui de São Paulo, e foi um período muito bacana da minha vida. Então, assim, meio misturado, né? Estudava inglês, trabalhava na contabilidade, que era do pai, não gostava daquilo, trabalhava de barman à noite, que era muito legal, né? E aí, no final de 2010, mais ou menos, meu pai teve um problema de saúde, eu precisei estar mais ativo dentro do escritório, cuidando de algumas coisas administrativas. E uma delas foi que eu tive que contratar um contador para fazer uns serviços específicos, que era meu pai que fazia, estava ausente. E esse cara me fez eu me apaixonar pela contabilidade. Foi aí que veio a decisão de estudar. Em 2011 eu comecei a estudar contabilidade, estudei numa faculdade que é aqui perto, muito perto de casa. Foi muito assim, coisas que eu precisava agregar por conta de logística e tal. E aí me formei em 2014, né? Me formei já velho, diz alguns meus amigos. E aí, a partir de 2014, o cenário começou a mudar e aí eu entrei pro jogo de verdade. Quando eu terminei a faculdade, que eu comecei a ter mais tempo, né? Eu comecei a entender o que era contabilidade, comecei a entender o mercado contábil, comecei a entender as organizações contábeis que aqui de São Paulo existiam, comecei a frequentar entidades de classe, comecei a entender mais ainda a filosofia das empresas, então eu percebi que eu gostava mais de gestão de empresas contábeis do que de propriamente fazer o serviço da contabilidade. E ali comecei a descobrir que aquilo que estava guardado dentro de mim quando eu era jogador de futebol, eu não sabia o que eu poderia fazer, que eu precisava descobrir. Acho que começou a florescer ali esse lado empreendedor, essa força, essa vontade de querer transformar as coisas e fazer algo diferente.
né? Em 2015, nós tivemos aí o aniversário de 38 anos da empresa, uma empresa completamente modificada desde 2010 até 2015, que eu já estava efetivamente trabalhando com mais vigor ali na gestão. Meu pai desesperado, porque ele já não sabia mais onde se encaixar ali naquele método, algumas coisas já, muitos projetos elaborados tentando ser colocado em prática, né? E aí em 2016 nasce a New Holder, com um novo modelo, um novo método, vários projetos colocando, que eu vou apresentar para vocês agora. Muitas coisas saindo do papel, muitas coisas sendo praticadas assim, sem medo nenhum, literalmente só fazendo, sem a menor ideia de onde iríamos chegar e como iríamos percorrer esse caminho, mas fazendo. Vamos fazer e ver onde a gente vai chegar. E aí, em 2017, aconteceu uma coisa muito legal, porque após abrir a New Holder, eu fundar a New Holder, em 2017 a gente entendeu que a Loar Conte, que era a empresa de 38 anos, não fazia mais sentido existir, e toda a carteira de clientes que lá existiam foi adquirida pela New Holder, né? E desde 2017 para cá, a New Holder, além de ser New Holder pela sua essência de nascimento, também adquiriu uma empresa de 38 anos que já estava no mercado atuando, que era a empresa do meu pai. Certo? Bom, nesse período todo da Loar Conte, foi bem engraçado esse período que eu falei que eu fiquei estudando muito o mercado, estudando muito as pessoas, os contadores. Eu encontrei alguns desafios, né? Acredito que todos vocês agora vão poder se sentir mais confortáveis e saber que não, né? Não é o fim do mundo, porque eu passei por tudo isso. Então, o primeiro grande desafio, esse talvez o mais forte, era a cultura, né, do escritório tradicional. Culturalmente, eu encontrei muitas dificuldades, muitas mesmo, né, aqueles processos burocráticos, muito papel, funcionários muito antigos, né, um ambiente extremamente familiar, porque além da empresa ser do meu próprio pai, minha irmã também trabalhava e tinha o primo, a sobrinha, aquela coisa que a maioria dos escritórios, quando nasce, né, lá na garagem de casa ou num quartinho, a gente vai pegando, né? Os contadores antigamente eles iam pegando os parentes, né, para trabalhar. Não era algo profissionalizado. E aí a empresa vai crescendo e começa alguns desafios quando a empresa cresce, enfim. Outro desafio grande foi a questão do engajamento dos clientes, né? Como eu queria fazer algo diferente, transformar as coisas, os clientes sempre eram um impeditivo, por incrível que pareça. Não era nem a cultura do escritório era muito pesada de transformação, mas o cliente ele era mais ainda. Era muito difícil mudar o cliente, fazer ele ter uma nova experiência de serviço prestado. Então, isso dificultava bastante a gente colocar alguns projetos mais desafiadores e mais modernos. E as pessoas da equipe, né? Como eu mencionei agora, nós tínhamos alguns funcionários bem antigos, de casa, e funcionários que resistiam a mudanças, resistiam ao novo, principalmente ao novo tecnológico, né? Acho que o mercado teve várias transformações, mas o novo tecnológico, a era da tecnologia, foi uma mudança muito forte, muito significativa, né? Mudar do DOS para o Windows não foi tanto. Agora, a mudança tecnológica que aconteceu na classe, acho que ela foi de um impacto muito forte. Foi um divisor de águas mesmo, né? Então, mudar as pessoas nesse aspecto foi bem difícil. Então, em janeiro de 2016, conforme eu mostrei na minha trajetória lá, trabalhando ali na Loar Conte, sabe, com gás total ali, colocando muita energia em transformações, em projetos, em inovações, eu entendi que eu precisava tomar uma decisão e que tinha que ser naquele momento. Não podia esperar mais, por conta de que todo o esforço necessário já havia sido feito. Toda a transformação pensada e idealizada já havia sido conquistada. E daquele ponto em diante, a gente não conseguia mudar mais nada, por conta dos desafios que nós encontrávamos, então eu precisava tomar uma decisão. Fiquei alguns meses pensando, tentando entender como fazer, né, até que veio um insight, uma coisa que a princípio foi muito questionada por todos que conviviam comigo, as pessoas, enfim, minha família,
mas foi algo que veio dentro de mim muito forte, minha intuição. Sou um cara que gosta de escutar muito minha intuição e sem, sem muito, sem muito o que pesar em balanças e tal, até por causa da idade também que eu tava, eu falei, vamos fazer, que foi construir uma empresa nova, né? Então, eu entendi que seria o momento novo de construir algo, o momento certo de construir algo novo para colocar todo o meu projeto em prática, né? E esse projeto seria como? Algo que eu sempre gostei. Então, a New Holder hoje, que eu sou um dos sócios, sou o sócio fundador, mas hoje nós temos mais sócios, ela tinha que ser uma empresa que refletisse tudo aquilo que eu entendia sobre mundo, né? Sobre perspectiva de pessoas, sobre perspectiva de negócios, sobre perspectiva de sociedade, de colaboração e de, sei lá, de gerar um impacto na sociedade, né? Então, seria uma empresa que não poderia ter papel. Esse era o primeiro princípio, porque quando eu comecei a trabalhar lá no escritório, essa empresa, eu odiava aquele monte de papel, aquelas caixinhas de arquivo, aquilo não era legal, eu não gostava daquilo. Então, me incomodava muito. Então, quando eu abrisse uma empresa, ela tinha que ser assim, sem papel. Segundo grande ponto era assim, eu era extremamente contra funcionários que batessem ponto, funcionários que cumprissem horário, funcionários que demorassem para chegar no trabalho, funcionários que chegassem atrasados no trabalho, relatando que o ônibus demorou, o metrô parou e estava muito trânsito, algo aconteceu que ele não conseguiu chegar. Aquilo era terrível, então você demorar 1h30, 1h40, 2 horas para chegar no trabalho, depois 1h30, 1h40, 2 horas para chegar de volta em casa. E eu fui um cara que sempre busquei qualidade de vida, eu não suportava ver as pessoas que trabalhavam comigo não tendo qualidade de vida. Então, outro pilar importantíssimo da empresa que eu iria fundar seria um trabalho flexível à distância. E o terceiro e forte pilar seria uma empresa que precisava ter sócios. Que um grande desafio que eu tinha antigamente era a questão familiar, que era muito forte, né? É, a, alguns aspectos numa empresa familiar, eles não são dissolvidos. E aí a minha opção foi ter sócios, porque quando você tem sócios, você precisa ter transparências, você precisa ter processos e você precisa sim profissionalizar o negócio. Então, esses foram os grandes 3 pilares de abrir uma empresa nova, que por todos esses relatos e essas ideologias que eu tinha, bom, uma empresa sem papel ou uma empresa sem trabalho, estação fixa de trabalho, né? As pessoas não estariam num local, estariam nas suas casas ou onde elas quisessem trabalhar, em qualquer lugar do mundo. O que ela precisaria ter, né? Então, dentro desse projeto, quando nós abrimos a empresa e decidimos construir algo novo, a gente começou a estudar, eu particularmente comecei a estudar coisas que me facilitariam ter esse trabalho. Então, a primeira grande coisa que eu já tinha, né? Já tínhamos na LuarConte, que era um sistema contábil em nuvens. Então, desde 2012, eu joguei fora o nosso servidor e coloquei nas nuvens, porque eu tinha aprendido um pouco sobre tecnologia na época e entendia que era muito mais seguro estar nas nuvens. Então, desde 2012 já estava, eu falei, opa, uma coisa eu já tenho desde 2012, tá fácil. Outra coisa era, bom, precisamos atender clientes. E aí você faz uma pesquisa rápida e conversa com algumas pessoas, você descobre que o mesmo PABX que fica lá atrás da porta ou debaixo de uma escada, escondido, ele também pode estar na nuvem e você consegue ter uma performance tão boa quanto. Outra ferramenta importante que nós precisávamos era, no ambiente físico e no escritório tradicional, o controle das tarefas antigamente era feito no olho, né? O líder ali, o gestor olhava assim por cima do óculos e dava aquele monte de papel e conversava com as pessoas ali, já fez tal coisa, já fez tal coisa, né? À distância isso não era possível, então a gente teve que investir em controle de tarefas, que era uma coisa que já tínhamos na LuarConte também, né? Já tinha sido implantado um controle de tarefas desde 2012 também, e então era algo que à distância ia fazer muito mais sentido tê-lo para controlar e gerenciar os prazos aí que nós temos, que são bem sérios, né? Questões de multas e tal. Uma outra ferramenta que já estávamos usando há algum tempo
era a questão dos captadores de XML, né, para facilitar toda a importação de dados, né, de notas fiscais, enfim, para fazer todo o processamento e apuração dos tributos e todas as burocracias que nós temos que fazer frente ao fisco. E aí, por questão pessoal mesmo, tem uma ferramenta de intranet, porque nós precisávamos colaborar e nos falarmos de alguma forma. Precisávamos interagir, se sentir presente, estando à distância. Então, isso nasceu com a New Holder, buscar uma ferramenta intranet para a gente se sentir perto um do outro, mesmo estando à distância. Uma outra ferramenta também que teria que ter, por conta de estar à distância e de não ter papel, seria os sistemas, né, de gestão financeira, que nos facilitaria a integração de movimentos contábeis, né, que era algo que nós já vínhamos trabalhando. A Nibo foi uma das primeiras parceiras que a gente buscou. Inclusive, usamos o Nibo até hoje para importação de dados e gestão do próprio escritório. Então, quando nasceu a New Holder, a gente teve que intensificar isso, porque aí receber malotes já seria um pouco mais difícil. Então, teríamos que sim fazer uma força-tarefa, e todos os novos clientes, se não tivesse, teria que usar um sistema de gestão financeira, e muitas das vezes sugerido por nós. Ok? Então, essas foram as tarefas, as ferramentas que nós fomos buscar no mercado. E eu gostaria de deixar citado aí, pessoal, que é o seguinte: todas essas tarefas, todas essas ferramentas, elas estão disponíveis em abundâncias de vários tipos. E assim, não é só uma ou outra, tem um leque, de cada uma caixinha dessa tem um leque de opções: sistema em nuvem, PABX virtual, captador de XML, sistema de gestão de financeira, intranet, controlador de tarefas. Tudo isso tem uma série de opções aí que você pode escolher e usar o que faz mais sentido para você, certo? Nós usamos o que faz sentido para nós e o que nos atende. Nessa rotina toda, nesse trabalho todo, em toda essa mudança de filosofia, algumas coisas ficaram muito fortes e muito impactadas para nós. E foi uma mudança de rotina muito forte, que a gente categorizou em duas partes. Primeiro, a mudança pessoal, em segundo, a mudança empresarial. A mudança empresarial, ela foi impactante. Por mais que nasceu uma nova empresa, já nesse novo modelo, todos nós, éramos da cultura tradicional. Porque quando nasce a New Holder nasce, e eu, como gestor, fui buscar os funcionários que na Luarconte trabalhavam, que tinham o perfil para trabalhar no sistema que eu queria. Então, assim, nós éramos de um escritório tradicional. Então, por mais que seja uma empresa nova, todos os profissionais que ali estavam trabalhando, teve que rolar um mindset muito forte, porque a cultura do tradicional, ela estava enraizada dentro de nós. Principalmente eu, que nasci e cresci dentro do escritório de contabilidade, mesmo sendo atleta. Enfim, eu sou filho de contadores, família de contadores, então o meu mundo foi contabilidade, mesmo não gostando e estando à distância. Então, a mudança pessoal, acho que mais forte, foi a questão de gestão de tempo. Todos nós, que éramos profissionais que trabalhavam no sistema tradicional, não fomos buscar no mercado profissionais novos, já com essa mentalidade, não. Pegamos pessoas que já estavam no sistema tradicional, mas que tinham uma certa flexibilidade e que tinham uma certa abertura a testar o novo. Então, a gestão de tempo foi um dos fatores mais importantes que a gente teve que desenvolver. E esse foi o grande, talvez o principal, não é vilão, mas o principal contratempo aí. Porque, de repente, está todo mundo trabalhando em algum lugar ou nas suas casas, e aí você precisa, sim, adquirir rotinas de trabalho, tentar, sim, de fato, colocar um profissionalismo, mesmo estando em casa, colocar algumas regrinhas para que não se misture as coisas, e gerir seu tempo, porque estando em casa você trabalha muito mais, né? Quando você trabalha em casa, você acaba trabalhando mais, e ao mesmo tempo você está muito mais vulnerável à perca de foco, à perda de produtividade. Então, a gente teve que trabalhar bastante gestão de tempo, a gente se encontrava muito, a gente falava muito sobre
como estávamos trabalhando e compartilhávamos as histórias um do outro, para que a história de um do outro servisse de aprendizado para cada um de nós, ali nos nossos encontros, e a gente pudesse fazer algo diferente no dia a dia, certo? A outra questão muito forte, pessoal, foi a convivência, né, com pessoas. Então, ontem nós estávamos no escritório cheio, conversando a todo momento e tal, toda a rádio peão envolvida, e aí, de repente, você está em casa sozinho, em algum cômodo da sua residência, ou, sei lá, num café, ou numa praça pública, mas ali sozinho, tendo que desenvolver suas tarefas, e é bem estranho, é bem difícil, é uma mudança bem grande. Comunicação interna foi outra coisa também que a gente teve que mudar drasticamente, porque quando você está no ambiente físico, as pessoas colaboram mais de forma de contato, né? Era muito comum eu ver um sair da mesa do outro e perguntar e já se juntar ali na frente, compartilhar e não sei o quê, e ver e discutir o caso ali de pé mesmo e tal. E essa comunicação a gente teve que aprender a fazer à distância, buscando tecnologias. Então, isso no começo foi um ponto muito negativo, né? Porque nós não tínhamos o hábito de usar toda a tecnologia que estava a nosso favor, que nós fomos buscar de intranet, que é possível você se comunicar da mesma forma, só que à distância, olhando para a pessoa. Então, isso foi um fator que impactou bastante também, essa mudança de rotina, né? Essa questão comportamental que tem muito a ver com convivência de pessoas, né? E uma outra mudança muito forte foi a colaboração, né? Porque estando à distância, você precisa ser mais colaborativo no aspecto de informação. Porque no ambiente físico, você lê um e-mail, você recebe uma informação de uma nova legislação, você adquire uma informação nova sobre qualquer assunto e você acaba falando ali do lado, o colega está na frente, você comenta com ele, você fala com o colega na hora do café, do almoço, você colabora a informação de uma forma mais rápida. E quando você está à distância, a gente precisa colaborar a informação de uma forma mais, não vou dizer que mecânica, mas de uma forma mais treinada, porque eu preciso receber a informação e lembrar que eu preciso colocar lá no intranet essa informação para todos os coleguinhas usufruírem daquilo, enfim, serem beneficiados. Então, foi uma mudança de rotina grande, o aspecto de colaboração, aí, principalmente na questão de informação. Na área empresarial, acho que a performance é uma das filosofias muito forte que traz o home office, é isso. É o mindset de que você não pode mais trabalhar e ficar na neura de querer trabalhar por horário, carga horária de trabalho, e sim por performance. Quando você trabalha por performance, você tem que reescrever todo o seu processo de trabalho, todas as suas rotinas, todos os serviços que se oferece, porque por horário você tem um método de controlar, e por trabalho você precisa reescrevê-lo e entender quanto tempo gasta cada tarefa, quanto cada profissional pode ou não produzir com aquilo, e é uma coisa muito pessoal, porque profissional A produz de uma forma, profissional B de outra, então sim, precisa reescrever tudo isso, e você passa a cobrar não mais por horário, e sim por performance, né? Você determina um job para cada funcionário, e ele tem dia e hora para entregar aquilo, e é isso. E o horário de trabalho não... a carga horária de trabalho, ela perde o sentido. Um fato importante aqui de lembrar é que é o seguinte, tem a questão do atendimento ao cliente, né? Então, às vezes uma coisa que o home office traz na qualidade de vida é que você é flexível a trabalhos, né? Então, você pode marcar um compromisso pessoal, você convive mais com a família, você mistura a vida pessoal com a vida profissional, o ganho de qualidade de vida é essa. Acho que o trabalho à distância, ele te traz isso. Fora o deslocamento, uma série de outras coisas. Desde que você tenha disciplina e gestão de tempo sobre os seus trabalhos, que já estão elaborados de uma forma por demanda e não por carga horária. Só que o atendimento ao cliente, ele não pode ser deixado de lado. Então, uma das regras que nós entendemos quando nós começamos a fazer isso foi que posso estar aonde eu estiver, mas eu preciso estar disponível ao meu cliente quando ele entrar em contato. Então, o nosso PABX
que é virtual, ele tem uma conexão com o celular, né? Todos os nossos clientes hoje têm acesso ao profissional que o atende, e a comunicação ela é de vários métodos, ela é via celular, ela é via PABX, que cai também no celular, ela é via ferramentas online, igual nós estamos utilizando aqui. Então, da mesma forma que foi uma mudança para o cliente ter que procurar nós por outros caminhos, está sendo bem legal porque ele tem mais canais de ser atendido, então no horário comercial ele é atendido de alguma forma. Ele sempre acha a pessoa. E o funcionário, o profissional que está o atendendo, ele acaba tendo liberdade para estar e conseguindo atender o cliente de qualquer lugar. A parte de logística foi interessante porque foi uma mudança muito grande, porque movimentar os poucos documentos que ainda se transmitem para assinatura ou algo que ainda precisa ser físico, a gente também precisou buscar uma logística, né, algo que estivesse ao nosso alcance. Então, hoje existem várias empresas aí que fazem um trabalho de entrega rápida via aplicativo, e você faz uma parceria e por um custo muito baixo, você consegue movimentar documentos que sejam necessários de uma forma muito prática. Então, não, apesar de ser uma mudança de rotina, não foi um problema e não teve tantos impactos negativos. Outra mudança de rotina empresarial foi a questão da liderança, né? Porque a gente, principalmente eu, gostei sempre de praticar uma liderança por exemplo, por essência. E você praticar liderança por exemplo e por essência à distância é muito mais complicado, né? Porque a pessoa não está te vendo, não está vendo o que você está fazendo. Então, os desafios que a gente encontrou aqui foi de buscar proximidade estando à distância, se falando a todo momento, usando o controlador de tarefas para dar feedbacks, é, uma série de situações que a gente teve que aprender para estar do lado do profissional, dando feedback, dando exemplos, levando ele no cliente junto. Então, ao mesmo tempo que a gente encontrou desafios de contato físico, a gente acabou enxergando que existem muitas outras formas de você liderar, por exemplo, pelo exemplo e pela essência, visitando mais clientes, fazendo relacionamento e levando o profissional junto com você. Isso foi bem legal. E o desenvolvimento pessoal, né? Quem tem programas aí gosta de fazer esse tipo de situação com os profissionais da equipe. A parte de desenvolvimento pessoal, a gente teve também que pensar sobre e colocar algumas coisas de horários na rotina. Então, hoje, o que a gente faz? Sempre tem gente no escritório, né? Nós temos uma sede fixa, uma sede onde ela serve para atender clientes, fazer reuniões com clientes, atender parceiros de negócios, gerar novos negócios e também fazer reuniões de equipe, certo? Então, as equipes, os times lá estão sempre se encontrando, sempre debatendo, sempre fazendo reuniões, sempre interagindo e ali dando feedback uns aos outros e colaborando com informações e trabalhos. E a gente também tem um encontro de equipe geral, que é mais pela questão de institucional, né? De passar, dar treinamento, levar alguém para falar sobre um desenvolvimento pessoal, sobre uma ferramenta nova que nós estamos usando, enfim. Então, apesar de estarmos à distância no dia a dia, sempre estamos nos vendo. Times, né? Pessoas. O escritório é livre, então às vezes o profissional não quer trabalhar em casa, ele quer trabalhar no escritório, ele pode ir a hora que ele quiser e é livre, é aberto. Então, essas mudanças de rotina, ela tem os prós e os contras, mas eu costumo dizer que é sempre a forma de pensar. Os mesmos problemas que nós encontramos hoje, se trabalhando no home office, é os mesmos problemas que nós encontrávamos antes trabalhando fisicamente. A única diferença é a forma que você pensa sobre ele, porque a resolução dos problemas são as mesmas, os problemas são os mesmos, as dificuldades são as mesmas, a única diferença é que está um no lugar, um no outro, e você precisa usar uma ferramenta tecnológica que ela é instantânea para resolver determinado problema e ela funciona como se estivesse um do lado do outro. Então eu gosto de frisar bem que os problemas eles são os mesmos, nada muda, nada muda. O que muda é só a forma de pensar sobre resolver o problema. Ponto. Usando tecnologia, claro, porque está cada um num lugar diferente. Certo? Bom,
Falando um pouco de produtividade, home office, ele tem uma questão muito forte aí, que a primeira coisa, antes de falar dessa produtividade aqui, foi a questão do custo fixo que nós tínhamos, uma sede de mais aproximadamente 150 metros quadrados, que nos dava um aluguel muito alto, onde tínhamos 18 pessoas na época, foi o nosso pico de funcionários, e para você ter 150 metros de espaço, ele não custa barato, principalmente aqui em São Paulo, na região que nós estamos aqui, que é na Zona Norte, na região de Santana. Não é um custo muito bom, muito barato, desculpa. E então, acho que o custo com infraestrutura, ele foi um impactante muito forte, que já nos deu uma margem de lucro maior, só de ter essa questão de uma sala pequena, né, num prédio comercial, uma sala temática bem elaborada, que atende todos os pré-requisitos para o nosso trabalho, e que ao mesmo tempo fosse algo com custo bem baixo, e não nos onerasse tanto, já que todos estarão à distância e não precisaria ter tanto espaço físico, né? Então esse foi um impacto bem grande na questão de estrutura física. Já na equipe, só para vocês terem ideia aí do que aconteceu, então assim, com o advento do home office, partindo lá daqueles 3 pilares, que era o sem papel, home office e ter sócios, acho que os 2 pilares, que o ter sócios é mais uma questão de gestão administrativa, né? Para negócios, enfim, compartilhamento de responsabilidade, uma série de outras coisas a nível de negócio. Mas home office e sem papel, ele traz uma cultura digital muito forte, porque você é obrigado a ter tecnologia, então uma coisa puxa a outra. Quem está muito tecnológico já no seu escritório, já está pronto para ser home office. É só fazer, né? Alguns colegas me perguntam, poxa, mas como que você fez? A gente só fez. A gente foi aprendendo na prática. A gente não sentou, elaborou todo um plano, tentou prever todos os prós e contras, e ficou pensando demais e tentou elaborar todo, fez canvas, SWOT. Não, a gente só tinha ideologia, tinha vontade, tinha tecnologia para isso, as que não tinha fomos buscar, e a gente só fez, né? Acho que a vontade de fazer, o querer trabalhar de uma forma muito mais saudável, muito mais leve, ela foi mais forte do que todos os prós e contras, todas as mirabolantes estratégias de SWOT, Canvas, prós e contras, enfim, não. A gente só fez. E aí, o nosso só fez, ele começou a ter vários benefícios que a gente foi descobrindo aí ao longo do tempo, né? Que foi isso. Então, no final de 2015, ainda como Luar Conte, nós tínhamos 18 pessoas, 80 clientes, né? Diretos, que eram atendidos 100% por nós. Um diretor, que era meu pai, na época. Nós tínhamos 3 pessoas no departamento pessoal, fazendo folha para 190 funcionários, né? Das empresas. 3 pessoas na área fiscal, 5 pessoas na área contábil, 2 pessoas na área de legalizações, um portador, nós tínhamos o portador, né, que tinha motinho, enfim, aqui em São Paulo precisa ser moto, então ele era contratado nosso. 2 pessoas no administrativo e uma pessoa na limpeza, porque 150 metros de espaço precisava limpar todo dia, né, não era fácil. Copa, enfim, muitos banheiros, enfim, precisava ter uma pessoa para limpeza. Então nós tínhamos 18 pessoas ao total fazendo essa estrutura funcionar da forma que era. A partir de 2016, quando nós fundamos a New Holder, começamos a trabalhar com alguns clientes, e aí depois do advento da aquisição da Luar Conte, veio todos os clientes da Luar Conte para a New Holder, e hoje nós somos uma empresa só. Atualmente nós temos 115 clientes diretos, de 80 fomos para 115, temos 170 clientes indiretos, porque a gente terceiriza alguns trabalhos, a gente terceiriza a folha de pagamento para alguns escritórios pequenos aqui, né? Nós temos esse serviço. E nós terceirizamos também o serviço de apuração e fechamento tributário
para alguns escritórios pequenos aqui também. Né? Serviços de legalizações a gente também terceiriza para escritórios pequenos ou para qualquer colega que não queira ter isso dentro de casa. Então, por isso, aproximadamente 70 clientes indiretos. O meu pai, que era diretor na época, virou apenas um conselheiro nosso, e é muito bom tê-lo, é muito importante. Nós temos hoje 2 pessoas apenas no departamento pessoal, cuidando de 290 funcionários, com e-social e tudo, hein, gente? O e-social é um bicho-papão, mas quando você tem tecnologia, quando você usa o sistema na sua plenitude, a gente tem esse grande defeito de achar que o nosso sistema não é bom, mas a gente não usa nem 60% da força que ele tem, né? A gente acaba procrastinando muita coisa, a gente acaba ficando na mesmice ali, acomodado só nas rotinas básicas, e a gente nem imagina o tanto de potência que ele tem para automatizar processos, para o tanto de robô que já tem nesses sistemas de contabilidade aí que já estão incluídos. Então, 2 pessoas para 290 funcionários em meio a e-social. Aí a gente mudou, nós éramos departamentalizados, hoje o contábil e o tributário se tornaram um só. Hoje nós temos só contadores e todos os contadores fecham o tributário e o contábil das suas empresas. Eles possuem carteiras de cliente e eles fazem a empresa como um todo. Temos 2 pessoas ainda na área de legalizações e apenas uma pessoa no administrativo, que por conta de muita tecnologia a gente conseguiu otimizar muitos processos. A gente usa o Nibo para a gestão financeira do nosso negócio e, enfim, com alguns cliques lá você faz faturamento, você faz um monte de coisa lá, então não precisa mais ter 2 pessoas. Nem enviar boleto a gente não envia mais. A gente economizou bastante também com o custo de boletos e até envio de boletos, porque não faz mais sentido você enviar boleto por correio, sendo que a gente tentou não, a gente transformou praticamente que toda a nossa carteira de clientes no aspecto digital de gestão financeira. Então, por si só, aí já dá para ter uma noção de que com 18 pessoas for para 11, né, o número de clientes, eu diria que ele mais que dobrou, contando os clientes indiretos. E a gente faz a mesma coisa que fazia antes, só que de uma forma diferente, usando muita tecnologia e todos trabalhando dentro de casa. Uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui, que eu sempre falo para os colegas, é que o crescimento ele aconteceu aos poucos, né? Não foi uma troca de chave, ontem éramos assim, hoje foi assim. Não, de 2016 até hoje, a gente vem se transformando diariamente e a cada semana que nós nos encontramos, a cada mês que a gente se encontra e faz as reuniões, a gente sempre dá uma lapidada no processo, dá uma ajustada na tecnologia. A gente está sempre revisando todos os sistemas que nós usamos, está sempre buscando melhoria. A sede por usar cada vez mais o software contábil, ela nunca cessa. Então a gente sempre avança no sistema, a gente sempre vai buscar algo novo que a gente não tem. A gente sempre tenta se encontrar com colegas que usam o mesmo sistema para descobrir uma coisa nova e automatizar algo que a gente não está automatizando, né? E que fique claro também que a gente também continua tendo resistência do cliente, porque por mais que nós mudamos o nosso mindset, por mais que a gente está fazendo a mesma coisa de uma forma diferente, por mais que a gente é louco e insano de fazer as coisas de uma forma transformadora, enfim, e arriscar sem medo, o cliente ainda é o mesmo. E a gente encontra as mesmas dificuldades com ele, a resistência de mudar, a resistência de colocar. Mas acho que o que fica muito forte para nós nós não desistimos. É o nosso desafio. A nossa missão é, sim, ultrapassar a esfera contábil e transformar o cliente também, assim como nós nos transformamos diariamente. E aí, os números mostram por si só, a gente tem uma grande transformação no nosso negócio a nível de margem de lucro, certo? Bom, os resultados eu já fui falando bastante aí, mas a gente sempre separa os nossos resultados por operacional, resultado financeiro, resultado pessoal. Resultado operacional, já relatei aí que foi a redução da equipe.
é muito expressivo, colocando tecnologia. E eu acho que o home office, ele é só, como eu falei, quem já tem tecnologia, quem já está nesse nível, a galera aí que está acompanhando, que está se transformando, já está pronta. É uma questão de mudança só de pensar sobre o trabalho mesmo. É desapegar, né, dos filhos, das crias, desapegar do escritório, desapegar daquele quadro do diploma na parede e trabalhar de qualquer lugar da mesma forma e tá no mundo, tá gerando negócios. Porque uma coisa que a gente sempre exercitou e a gente sempre comenta, pelo menos com a gente, os nossos melhores e mais lucrativos negócios nós fizemos na rua. Nós fizemos no cliente, nós fizemos num restaurante, nós fizemos numa reunião externa. Dificilmente o cliente vem nos visitar, dificilmente o cliente vinha no famoso balcão, né? Eu acredito que alguns dos colegas ainda tem o famoso balcão lá, que vem o cliente e tal. E os nossos maiores negócios, as nossas maiores vitórias no empreendimento foi na rua. Foi gerando negócio em cafés, em restaurantes e na própria empresa do cliente. Porque o cliente ele gosta de ser visitado e ele gosta pouco de nos visitar. Então, foi uma coisa que não fazia muito sentido ter um escritório muito lindo, muita estrutura e tal, porque era pouco usada aquela estrutura, né? Se a gente for depreciar tudo aquilo que nós tínhamos lá, não pagava, a conta não fechava, pelo tanto de negócio que nós gerávamos lá dentro. Então, acho que ter uma estrutura mais enxuta e trabalhar à distância para quem está tecnológico é só uma questão de fazer mesmo e não de muito desafio. Questão operacional, usando hoje, já 3 anos trabalhando 100% home office, a equipe está completamente adaptada e eles costumam relatar que eles produzem muito mais do que se estivesse no escritório. Quando às vezes eles decidem trabalhar juntos, eles não produzem. Então, inverteu a coisa. Eu acho que por um fator de não se ver muito, né, de não ter muito contato pessoal, físico, quando eles se veem e quando eles estão trabalhando junto, eles conversam muito. E aí outro dia eu fiz uma pergunta, eu falei, poxa, mas quando a gente estava trabalhando fisicamente lá, era uma falação danada. Nosso escritório nunca foi um silêncio, né? A gente sempre teve um clima organizacional bacana, então era uma falação danada e era uma rádio peão terrível, né? E aí, então é aquela coisa que eu falei, nada mudou, né? Só que a questão da produtividade, por você mentalizar que você está em casa, que você precisa ser mais organizado, que você precisa ter uma gestão melhor de tempo, acabou dando uma melhor produtividade. Então, mais uma vez eu insisto, o home office ele é mais uma transição ou sei lá um aspecto que ele é automaticamente gerado pelo tanto de tecnologia que você coloca, do que, de fato, algo que seja distante, ou algo que seja muito milaborante fazer, ou que seja algo que seja impossível, ou que não, isso não é para mim. Não, quando você tem muita tecnologia, é só você mudar a forma de fazer. É como se você estivesse numa sala, num andar de um prédio, e quando aquelas empresas que têm mais de um andar, né, que não é em nível único. Então é como se um cara estivesse no segundo andar e o outro no primeiro. Então é a mesma coisa. Tem grandes empresas aí que eles se relacionam com departamentos que são num andar, o outro cara tá no outro, é a mesma coisa. Se o cara estivesse na casa dele, o outro na dele, ia dar na mesma. Porque, pô, o cara tá no primeiro, o outro tá lá no terceiro, no segundo, tá longe, tá lá no fundo. Então dá na mesma. O aspecto financeiro, conforme eu citei aí, a margem de lucro ela foi praticamente que dobrada, né, em nível de estrutura física, em nível de tecnologia, né? A tecnologia, além de ela estar em abundância, ela não é mais cara, ela é acessível e ela é possível para todo mundo, né? E os resultados pessoal, que esse é o que eu mais gosto, que é algo meu, idealizado por mim. Então, quando eu pensei em home office, quando eu pensei em tecnologia, porque eu gosto da tecnologia não para automatizar e que os robôs dominem o mundo. Eu gosto da tecnologia para ela nos dar qualidade de vida. Tecnologia, para mim, ela tem que favorecer a minha qualidade de vida. Eu preciso ter um robô fazendo coisas que eu fazia manualmente, sistemas integrados se conversando de forma manualmente, para mim poder executar menos aquela tarefa, desenvolver um trabalho mais técnico, que é o que eu gosto de fazer, é prazeroso, você pensar, você enxergar, transformar isso em ação para o cliente, em transformação, e ter qualidade de vida, né?
É você poder viver mais com a família, é você poder praticar uma atividade física, é você poder ser um Ironman, que demanda muito tempo, é você estar num happy hour, é você estar vivendo e trabalhando ao mesmo tempo. É isso que eu costumo dizer. Que antes eu vivia trabalhando, porque eu sempre trabalhei muito, gosto de trabalhar, sou apaixonado pelo que eu faço, tenho muitos projetos e não me canso de trabalhar. Então eu vivia trabalhando. Quando você vai para o home office, você trabalha vivendo, né? Tudo se mistura, você ganha flexibilidade, mas você não perde a responsabilidade. Você sabe que você precisa entregar aquilo em tal data, você sabe quanto tempo demora para fazer e você consegue se organizar para fazer isso. Então esses foram os grandes ganhos aí que a gente tem, que eu gosto, é o que eu mais gosto, que são os ganhos pessoais, que é o que mais faz sentido para a filosofia da New Holder, certo? A nível de mundo. E aí, falando dos desafios, que eu já citei todos, os desafios são os mesmos, né? A gente precisa continuar desenvolvendo a equipe de forma constante e estar à distância é um desafio muito grande, então você precisa sim se esforçar muito para atraí-los, você precisa criar coisas diferentes, você precisa ser criativo e desenvolvê-los não só na parte técnica, mas na parte pessoal também. Então esse continua sendo um grande desafio, porque se você faz sempre a mesma coisa, enjoa, então você precisa estar sempre elaborando coisas e trazendo a equipe junto com você, liderando eles de uma forma que eles não caiam aí nas rotinas, certo? Engajamento dos clientes continua sendo o mesmo desafio, não tem jeito. A geração nova que gosta de tecnologia, que já pensa novo, ela ainda está sucedendo o mercado de trabalho, mas 80% das organizações ainda são gerenciadas e controladas por uma geração mais antiga, que ainda resiste a uma série de coisas que nós temos de tecnologia recente. Então, sim, é um trabalho constante de aprimoramento, de conscientização, sabe? Trabalho de formiguinha, eu gosto de falar que é um trabalho de evangelização. A gente tem que evangelizar o cliente no aspecto tecnológico, moderno, de gestão de negócio, enfim, sair do contabilês e falar uma série de coisas para ele que agregam ao negócio. Então, o desafio continua, ainda é o mesmo. E a padronização do atendimento, né, que isso é algo constante, é diário, porque quando você está à distância, você não sabe como o seu funcionário está atendendo seu cliente. Então, padrão de atendimento é muito importante. E treinamento de padrão, né? Porque você estabelece um padrão, você tem que treinar esse padrão para ter o mínimo de segurança possível que o seu profissional está atendendo o seu cliente da forma que você gostaria de ser atendido. Então, esses são os desafios de hoje. Desenvolver equipe, uma criatividade muito grande, continuar engajando os clientes, nada mudou do que era antes, né? E acho que o atendimento ao cliente é o grande desafio estando à distância, e é o grande desafio de hoje. Eu acho que hoje as empresas contábeis elas precisam pensar seriamente em atendimento ao cliente buscando uma nova experiência, porque a forma tradicional de fazer já não cola mais, nunca foi valorizada e não vai ser agora que vai ser. Então, se a gente não mudar a forma de atender o cliente, a gente não vai criar uma nova experiência e não vai mudar as coisas como ela sempre foi. Então, a ideia é sempre essa, fazer a mesma coisa de uma forma diferente, criar uma experiência nova a cada contato, aumentar a margem de lucro, porque quando você trabalha com tecnologia e à distância, você tem redução de custos expressivos, conforme eu mostrei, e aí se torna exponencial e nós que somos empresários, acho que a gente busca lucros também, né? E é isso. Eu acho que para você fazer algo, é só fazer. Da forma que a gente trabalha, é a forma como a gente se lidar no dia a dia, não esquecendo todas as responsabilidades que a nossa profissão traz, do compliance, todas as obrigações, todo o compromisso com o cliente e a sociedade, mas fazer de uma forma diferente, é buscar algo que quebre as regras, que seja novo, que seja desafiador, que traga qualidade de vida, que traga benefícios, que traga lucros. Então é isso aí, só fazer. Muito bom, Diego. Voltei. Muito legal. Obrigada, hein? Super interessante aí a gente ouvir os desafios e entender como é que está funcionando essa dinâmica.
Então, primeiramente, queria te agradecer pela sua participação, foi muito, muito legal. Mas eu fiquei com duas dúvidas, queria compartilhar aqui, se você pudesse ajudar. Com certeza. Vamos Primeiro lá. ponto, como que da onde você tirou essa metodologia? Você aprendeu isso com outro escritório de contabilidade? De onde vieram as ideias? Ou você foi testando e melhorando de acordo com o que ia dando certo ou não? Legal, legal. Boa pergunta. Não encontrei isso em outro escritório de contabilidade. Como eu mencionei, foi muito uma vontade minha, né? Algo que tudo que eu gostaria. Bom, eu gostaria de ter qualidade de vida, trabalhar perto de casa, não pegar trânsito. Fui montando as coisas, né? E aí sim, alguns parceiros que outras áreas já trabalham home office, né? A parte de publicidade usa muito, né? Propaganda, o pessoal de TI trabalha muito. Então, eu tenho alguns amigos que sempre trabalharam assim. Então, assim, como eu fui atleta há muito tempo, eu estudei muito tarde, vocês viram lá na minha trajetória, eu não trabalhei em nenhuma empresa. Então, quando eu tô conversando com algum amigo, eu trabalhei em tal empresa, tal, que eu tinha um chefe assim, eu tinha um líder que era fera. Aí eu, caramba, eu não tive nada disso. Então, o meu jeito de buscar foi me relacionando com pessoas. Então, eu sempre fui buscar, vamos supor, um cliente novo. Eu ia para o cliente, além de falar de trabalho, eu gostava de conversar com ele sobre a vida para entender a experiência dele e trazer isso para mim. Então, o colega. Então, a minha forma de correr contra o tempo e tirar esse espaço da época que eu fui atleta e me tornar competitivo e fazer algo novo foi assim, conexão com pessoas. E essa filosofia ficou tão forte que hoje eu me conecto com muitas pessoas, muita, faz essa troca, e aí vai elaborando, né? Aí os insights vão aparecendo, aquela coisa que você tá jantando, você fala, nossa, assim, aí, pô, quando você vai ver, tava, tava acontecendo as coisas. Legal. Então Então, foi bem assim mesmo, né? Minhas conexões foi mais desculpa. a necessidade e a vontade de fazer isso acontecer que foi te Não, 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 a não solução. foi curso, não foi exemplo, não foi nada. Foi buscando e acontecendo e pensando, idealizando e tendo os insights e testando. Vamos fazer. Legal, legal. E uma outra pergunta o que que você considera, quais são as reuniões que você considera hoje que são super importantes para manter esse ritual de alinhamento entre sua equipe e com qual frequência que elas acontecem? Ou seja, vocês têm reuniões diárias, semanais, mensais? Como que é as principais aí, se puder contar pra gente? Legal. A gente tem sim as reuniões, a gente separa por time, né? Então, o time contábil tributário, o time lá de pessoas, que é o departamento pessoal, o time de legalizações, tem o time de marketing, a gente tem um marketing interno aqui dentro de casa, Uhum, e a diretoria. Então, todo dia da semana tem reunião com o time. uhum. Aí a gente faz a reunião de feedback, faz tudo à distância. Presencial é muito pouco. Por coincidência, essa semana a gente fez. Teríamos uma reunião de diretoria presencial na segunda-feira, mas estava um caos a cidade. E aí foi muito engraçado, porque o home office aquele dia fez muito presente, Uhum. porque ninguém se movimentava em São Paulo. A gente tinha reunião presencial naquele dia e a gente falou: é melhor fazer do jeito de sempre, né? Sim, melhor. Ficou todo mundo em casa e aconteceu tudo normal, nada mudou e ninguém se estressou no trânsito. E aí, essa semana, aconteceu na quarta-feira, que eu peguei os depoimentos, a gente teve a necessidade de fazer uma reunião presencial, porque a gente precisava desenhar algumas coisas e tinha que ter a necessidade, e fazia mais de um mês que a gente não se encontrava pessoalmente, o time contábil. Mas, Uhum. assim, semanalmente os times se reúnem à distância e faz ali uma integração. A gente tem um roadmap aqui que a gente vai seguindo, pergunta como é que estão os trabalhos e tal, e segue. Então, assim, semanalmente os times se encontram. Todo Legal. mundo, uma vez por mês. Uma vez por mês a gente marca uma reunião, elabora um tema, leva alguém para falar sobre o tema, desenvolvimento pessoal, profissional, técnico, alguma coisa. E aí acaba lá os trabalhos, a gente se toca, né? Se abraça, faz prova de vida. Eu gosto de falar que é prova de vida. Uma vez por mês a gente faz a prova de vida. Aí a gente acaba almoçando, enfim, interage, depois cada um segue seu rumo e segue. E a gente faz só meu período, não é o dia inteiro. Produtividade. Legal, legal. Muito legal. Bom, é super interessante. Tenho certeza que isso vai gerar muitos insights, aprendizados e possibilidades aí para quem está assistindo a gente.
Legal. Então, queria agradecer mais uma vez, de verdade, pelo seu tempo, por compartilhar o que tem dado certo por aí. E é isso. Obrigada, Diego. Valeu, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar, estou à disposição para dúvidas aí que o pessoal tiver. Acho que eu aprendo mais com os outros do que eu próprio ensinar. Sempre foi assim, então estou à disposição. Obrigadão, valeu. Legal. Se alguém tiver dúvida, o Diego já deixou os contatos dele, então fiquem à vontade de procurá-lo ou façam um comentário aqui no nosso vídeo, que assim que der a gente responde, eu peço o Diego para ajudar vocês. Então, pessoal, é isso. Nos vemos na próxima quinta-feira, às 17 horas, nosso horário marcado aí na semana. Mais um conteúdo super, super rico, super legal para vocês, contadores e contadoras desse Brasil. E deem um like no vídeo, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho para vocês ficarem por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui. E é isso, vejo vocês na próxima quinta. Um super beijo e até lá. Obrigada, Diego, mais uma vez. Valeu, tchau. Valeu, galera, um abraço.